Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre The Batman Part 2 porque o Matt Reeves não negou a possibilidade de termos a Corte das Corujas como ameaça nesse filme. Por que eu tô falando isso? Ele comentou ali numa entrevista, eu vou ler o que ele falou, ele não negou, então ele basicamente está escondendo sobre o que vai ser The Batman Part 2. A gente só vai saber com foto do set, alguma coisa do tipo, ou nem isso. A gente só deva saber no trailer. O que a gente vai descobrir também no Superman, né? O que vai ser a grande ameaça do Superman? O Luthor é o vilão, mas e aí? O que vai ter de grandioso no filme? O que a gente vai ver? A gente vai ver só no trailer. Provavelmente o The Batman Part 2 também. O filme vai ser em 2026, outubro de 2026 ainda. Porém, estamos encaminhando para o final do ano já. Então, logo a gente está em 2025. O ponto agora é tentar desvendar alguns mistérios aí que o Matt Reeves colocou. Tem uma cena de The Batman que é muito emblemática pra mim, que, na moral, eu vejo aquilo ali e falo, mano, por que isso apareceu em cena? Isso aqui, mano, vai ter a Corte das Corujas, talvez, ou não, pode ser piração minha, provavelmente você já viu isso em algum lugar, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aqui, eu vou ler o que o Matt Reeves falou. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 horas, um entre as 7 às 8 da noite, segunda a segunda, beleza? Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. É o seguinte, o Matt Reeves deu uma entrevista e se liga só no que ele falou sobre The Batman Parte 2. Em entrevista com a Xoxo, a Matt Reeves abordou as especulações de que a Corte das Corujas estará em The Batman Parte 2. O cineasta não quer confirmar o vilão na sequência, né, a ameaça, na verdade, como está traduzido aqui, porque acredita que isso revelaria muito do filme em si. Abre aspas, não podemos comentar sobre isso ainda porque estamos fazendo o filme, então você saberia o tipo de filme que estamos fazendo e não vamos dizer isso ainda. Você vê que ele tá muito cauteloso em não falar sobre o que é o filme. E ele não vai falar sobre o que é o filme. O The Batman, quando lançou, eu lembro, a gente sabia que teria o Charada, que teria o Pinguim, que teria a Mulher Gata e que teria o Falcone. E a gente não sabia sobre o que era o filme. A gente sabia que era um filme de detetive. Logo com o tempo a gente foi desvendando que o Charada seria a grande ameaça do filme. E ele foi a grande ameaça do filme. E isso é colocado no primeiro filme de uma maneira muito boa. A gente só descobriu mesmo a pegada do filme, o tom do filme e a atmosfera do filme quando lançou aquele primeiro teaser do DC Fandom tocando Something in a Way do Nirvana. Vocês lembram disso, né? 2020 foi isso. No auge ali da pandemia, se eu não estiver enganado. Então o que acontece? Aqui, provavelmente vai ter uma abordagem pro The Batman Part 2 que pode sim ser a Corte das Corujas. Alguns de vocês já falaram sobre isso. O The Batman é muito mais plausível o The Batman adaptar a Corte das Corujas do que o Batman ali do DCU. O Batman do DCU, ele vai pro lado do Grant Morrison. Por quê? Porque ele vai ser um Batman crossover. O Batman do Morrison, ele é um paizão, ele tem toda a Batfamília, tem várias coisas, a gente já falou sobre isso. É um Batman que esteticamente vai ser diferente, as lutas vão ser diferentes e ele vai ter uma pegada mais convencional, digamos assim, igual o amigo comentou aí no vídeo anterior. Ele colocou várias aspas e eu concordo com ele. Quando você assiste o Pinguim, você percebe que não tem nada a ver esse universo com a ideia do James Gunn. E por que o Matt Reeves insistiu em manter em o seu próprio universo? Você entende quando você assiste o Pinguim, você entende perfeitamente. Se você não entendeu isso, provavelmente você nunca leu o Batman do Grant Morrison e provavelmente você não percebeu que a ideia do Matt Reeves de Batman é diferente da ideia que o James Gunn quer pro DCU. Ou seja, você poderia adaptar o primeiro filme do Batman e trazer um segundo filme mais lúdico pro DCU? Até poderia. Mas você ia sair do percurso que o Matt Reeves quer seguir. Quando você vê a série do Pinguim, aquela máfia de Gotham, a série totalmente pé no chão, totalmente focada em roteiro, atuação, grandes atores, enfim, você sabe que isso não tem nada a ver com o DCU. Uma série que vai chegar perto da série do Pinguim em termos de, como que eu posso dizer, não ser convencional, é a série dos Lanternas Verdes. A série do Lanterna Verde é uma pegada estilo True Detective. Se você não assistiu True Detective, assista, que você vai ficar pronto para a série dos Lanternas. Assista, que tem lá no Max, assista a primeira temporada apenas. É uma antologia, né? Cada temporada conta uma história. Eu assisti a primeira e a quarta só. A segunda e a terceira, elas não são boas. Assista a primeira temporada apenas. Você vai ver o tipo de série que eles querem fazer pro Lanterna. Se você nunca assistiu essa série, você não tá pronto pra série do Lanterna. O Matt Reeves não negar a Corte das Corujas, pode ser que tenha alguma pista em The Penguin, talvez, sobre alguma sociedade secreta de Gotham. A gente não sabe, porque o Pinguim, ele tá
destroçando aos poucos a máfia. Então a máfia de Gotham, que famílias antigas, os Marones e os Falcones, eles já devem saber alguma coisa sobre, possivelmente, a Corte das Corujas. O quadrinho A Corte das Corujas, eles contam que, tipo, Gotham antigamente, eles já, tipo, dominam a cidade nos bastidores por muito tempo. Você tem coisas interessantíssimas pra você trazer, tipo o labirinto, né? E esse labirinto, se fizer uma parada live action, o próprio Garra é um personagem que tem um visual muito foda pra você trazer, né? Tipo, a galera ali da Sociedade Secreta e tal. A DC já adaptou a Corte das Corujas em vários lugares, né? Você tem o próprio Harley Quinn, a série animada, tem um momento que referencia a Corte das Corujas, que é uma festa sexual secreta que eles zoam. Tem animações que já trouxeram. Você tem o jogo que é horroroso, né? O Gotham Knights, que trouxe isso. E agora você tem a oportunidade de trazer, talvez, num filme. Matt Reeves, ele não confirmou, mas ele não negou. E eu achei estranho, porque se não fosse a Corte das Corujas, ele poderia falar, não vamos por esse lado, estamos indo por outra direção. E aí você eliminava isso daí e as pessoas não iam saber sobre o que você ia fazer. O filme vai se passar no inverno, certo? Então, vamos ver como que vai ser tudo isso, porque o inverno, na minha opinião, é mais como uma escolha estética. Talvez eles continuem a narrativa de Gotham ter sido alagada, e com o inverno as coisas vão se agravando, enfim, as pessoas ficaram desabrigadas, tem tudo isso, né? Então, tipo, ele pode trazer essa abordagem mais sólida nesse sentido. Agora, a Corte das Corujas seria plausível no universo de Batman? Seria. Muito mais plausível do que do DCU, por exemplo. Tem uma cena em The Batman que é quando, isso mostra no trailer e tal, o Gordon mostra um bilhete do Charada pro Batman. Quando ele abre aquele cartão, que é tipo um cartão de festa, de aniversário, de presente, enfim, tem uma coruja desenhada no cartão. E aí, quando eu vi isso no cinema a primeira vez, eu fiquei pensando, por que tem uma coruja aqui? Foi a primeira coisa que eu me perguntei, porque tudo que aparece em cena, tudo, é pensado para aparecer em cena. Tem coisas que não podem aparecer, eles tiram, enfim. Você tem erros de filmagem, por exemplo, no Game of Thrones aparece um copo de Starbucks, uma galera fala, né? Eu nunca cheguei a ver, mas a galera fala que aparece. Mas, por exemplo, tudo que tá em cena é pensado para estar em cena. Por que tem um desenho de uma coruja que todo fã do Batman vai pensar que é a Corte das Corujas num cartão do Charada? Por quê? Corte das Corujas e Noite das Corujas pode ser sim adaptado pro The Batman Part 2. Eu acredito que, como você tá fomentando a máfia de Gotham, você tá colocando ali os Falcones contra os Marones pra ter uma puta de uma retaliação ali, o Pinguim tá fazendo isso, e obviamente a gente deva ver a ascensão do Pinguim na máfia, e ele ser um dos caras mais poderosos de Gotham. A gente pode ver algo do passado de Gotham. Isso pra mim é muito interessante. Ou eles podem pincelar alguma coisa pra trazer em The Batman. Então pra mim, assim, escolha estética de... provavelmente a gente vai ver Gotham na neve, vai ser muito legal. É muito bacana. Então Gotham nevando é muito massa, tá ligado? Você tem todo esse apelo estético que eu acho que enriqueceria aí o Matt Reeves aí, a sua produção. O Let Me In, do Matt Reeves, o Deixe-me Entrar, é um filme na neve, em vários momentos. E ele filma muito legal isso daí, de uma maneira muito bacana. E o Pinguim é uma série que começou muito bem. Vai ter análise aqui de todos os episódios, beleza? Agora ele vai ser lançado em um domingo. Ou seja, o Pinguim é a ponte do primeiro filme pro segundo filme. Ele tá aqui no meio para fazer essas conexões. Ele termina o filme do Batman e já começa o Pinguim da onde o Batman acabou. Monólogo no começo, todo o lance ali do alagamento no geral. Isso é muito foda. Minha opinião, eu gostaria muito de ver a Corte das Corujas. Gostaria muito. Eu não sei se é isso que o Matt Reeves quer fazer, mas o fato dele não negar deixa aí um negócio no ar, né? E os fãs ficam meio que apreensivos, porque a Corte das Corujas tem um potencial grande cinematográfico. O Matt Reeves pode mexer em alguma coisa, pode mudar alguma coisa, mas em termos de Sociedade Secreta, em termos de você criar um filme de detetive, porque o Batman investiga a Corte das Corujas nos quadrinhos no geral, e tem todo o lance dessa sociedade colocar ele pra pensar que, tipo assim, ó, você não é o cara que você acha que você é o dono de Gotham. Porque no primeiro filme ele sai como herói. Tipo assim, ele se entende como herói. Então, se você acha colocar uma sociedade secreta que já atua em Gotham há muito tempo por detrás das cortinas contra esse Batman do segundo filme, casaria muito bem. Porque ele ia pensar assim, agora eu sou um herói aqui, as pessoas já têm bastante medo de mim, fui noticiado na mídia, enfim. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você acha da Corte das Corujas no universo de The Batman, ou você prefere outros vilões? Tamo junto, até a próxima.